Demais ouvintes desse canal de edificação através de estudos, mensagens, meditações da Palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos estudando Provérbios. Hoje vamos ver alguma coisa sobre o capítulo 28 desse livro. Mas eu gostaria de recomendar um comentário para que você, depois de passar essa pandemia, quando tiver um dinheiro sobrando, o que é difícil nesses dias complicados, você possa investir num comentário de Provérbios que vai ser útil para você durante toda a sua vida. Eu lhe garanto. É o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. Não é um comentário técnico, você não tem aqui o texto hebraico, você não tem aparato crítico, você não tem discussões exegéticas que podem nos ajudar na compreensão mais precisa do texto, mas é um comentário muito bom, a gente poderia dizer com aspas, né, para leigos, uma vez que o comentário não se detém nessas questões mais técnicas, mas é um comentário de fácil leitura, é um comentário prático, talvez essa seja a grande diferença, né? O grande diferencial desse comentário, a sua praticidade. Linguagem simples, prático, e a gente pode dizer que fala ao coração. Então você tem 3 características maravilhosas nesse livro que vai lhe ajudar a compreender um pouco, né, daquilo que o autor sagrado, por inspiração divina, registrou ou editou ou compilou aqui nesse livro que faz parte da Palavra de Deus. E antes de ler Provérbios 28, vamos orar pedindo que Deus nos abençoe, nos dando iluminação para o nosso entendimento, aquela compreensão correta da sua palavra. Nós não queremos ser apenas, né, conhecedores do livro santo que Deus deixou para nós, mais do que conhecê-lo com mais precisão e profundidade. Nós queremos pedir a graça de Deus para que possamos vivenciar essas lições que nós encontramos na Palavra de Deus, especificamente aqui nesse livro que nós estamos estudando. Vamos orar. Santo Deus, nosso amado Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de poder separar um tempo para meditar na tua bendita palavra, no teu livro santo, inspirado, autoritativo, que tem sido para nós um manancial inesgotável de riquezas úteis para a nossa própria vida. E te agradecemos porque nesse livro de Provérbios nós temos um verdadeiro manancial de sabedoria, sabedoria divinamente autenticada, sabedoria prática, sabedoria que se aplica a todas as dimensões da nossa existência,
e aquela sabedoria que é fundamentada no teu temor. Ajuda-nos a entender o que o Senhor deixou para nós através desse texto tão desafiador, e que teu Espírito nos ajude na compreensão correta dele, e que sejamos instigados e a nossa mente possa guardar esses conselhos, a fim de que o teu Espírito nos lembre e aplique às nossas vidas aquilo que o Senhor nos tem deixado para seguir como mandamentos do Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos e suplicamos que o Senhor perdoe também os nossos pecados, limpando dos nossos corações tudo aquilo que não é do teu agrado e nos habilitando para fazer a tua vontade em todas as coisas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero fazer uma coisa um tanto diferente na leitura, e vou pedir que você preste atenção em 3 palavras. Primeiro, na conjunção adversativa, que aparece várias vezes na leitura, que é traduzida como mais. Preste atenção quantas vezes aparece esse mais, nos mostrando onde estão as antíteses, diretamente, objetivamente. Mas preste atenção na ocorrência do nome sagrado, Senhor, Yahvé, que é traduzido esse tetragrama na nossa versão com o título Senhor em caixa alta. Preste atenção nas ocorrências durante a leitura. E também quantas vezes aparece o substantivo pobre, que é algo que nós precisamos prestar atenção na leitura desse capítulo. Diz assim a palavra de Deus: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com juros de ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. O homem rico e sábio, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina
sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado de sangue, do sangue de outrem fugirá até a cova. Ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadio se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lhe lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Este é o quarto capítulo dessa pequena coleção composta de 5, que é denominada de segundo livro de Salomão, que vai do capítulo 25 até o capítulo 29. E algumas observações gerais desses 2 últimos capítulos dessa coleção, o capítulo 28 e o capítulo 29. Nesses 2 últimos capítulos, os provérbios que aparecem aí, compilados pelos servos de Ezequias, os homens de Ezequias, como você tem lá no versículo 1 do capítulo 25, são ditos sapienciais, majoritariamente construídos através de contrastes. Foi por isso que eu pedi para você prestar atenção para a conjunção adversativa, mas que aparece repetidamente no texto, traduzindo um prefixo hebraico, vav, traduzido dessa maneira. E nesses 2 capítulos, essa conjunção adversativa, apontando para o contraste que o autor desses provérbios teve como intenção, o contraste que existe entre as 2 linhas, as 2 parelhas que aparecem em cada versículo. Essa conjunção adversativa nesses 2 capítulos aparece 30 vezes. E é por isso que você tem aquele título, na nossa versão, Almeida, Revista e Atualizada, de Provérbios Antitéticos, em função desse contraste que é marcado pela ocorrência significativa dessa conjunção adversativa traduzida como mais, que eu fiz questão até de frisar na leitura do texto. Mas nesses 2 últimos capítulos, nós podemos dizer que há um tom mais confessional. E por quê? Eu não consegui expressar isso com outras palavras, senão usando esse adjetivo aí, o adjetivo da confessionalidade. Porque depois de uma reconhecida escassez do uso do nome de Deus nos 3 primeiros capítulos da coleção, você deve ter lembrado, deve lembrar que no capítulo 25, que é o primeiro capítulo da coleção,
aparecem só 2 vezes as designações para Deus. Elohim, que você tem no capítulo 25, no verso 2, e Yahvé, o Senhor, em caixa alta, no capítulo 25, verso 22. E no capítulo 26 e 27, talvez você possa dizer, bem, então são provérbios seculares, porque não tem a referência ao nome de Deus. Claro que por trás você tem a sabedoria divina lastreando, o temor do Senhor lastreando esses ditos sapienciais. Mas no capítulo 26 e no capítulo 27, você não tem em nenhum dos ditos qualquer dos nomes de Deus frequentes no Antigo Testamento. Nem El, nem Elohim, nem Adonai, muito menos Yahvé, o nome da aliança. Mas você tem aqui no capítulo 28 e no capítulo 29 o nome de Deus ecoando novamente. No capítulo 25 você tem no verso 5, tem no verso 25. No capítulo 29 você tem no verso 13, no verso 25 e no verso 26. É interessante que talvez você diga assim, bem, mas e essa ocorrência aí do substantivo Deus, no verso 14 do capítulo 28, não tem no original. A nossa revista atualizada coloca o substantivo para dar uma ideia daquilo que está por trás. Mas a revista e corrigida, ela traduz a linha assim: bem-aventurado o homem que continuamente teme. É claro que o temor que é apresentado aqui é o temor em relação a Deus. Mas isso está implícito, não aparece o substantivo no original, mas para ajudar na compreensão, a nossa versão, a revista atualizada, coloca o substantivo, né? Terceira coisa, são capítulos que enfatizam alguns traços do ideal divino para a sociedade dos homens. E é muito interessante que você vê aqui uma ênfase daquilo que a lei procura nos apresentar em toda a sua extensão, especialmente nos ensinos que você tem no manual de espiritualidade, manual inspirado da espiritualidade autêntica, que é o livro de Deuteronômio. Você tem inúmeras orientações com relação ao cuidado com os pobres, não apenas instruções que devem ser seguidas por causa da ética, né, da ética que está presente na espiritualidade verdadeira, uma percepção e uma compaixão para com os mais desfavorecidos no meio da sociedade, especialmente no meio daqueles que fazem parte do povo de Deus. Então você tem que ter não apenas percepção, mas deve exercitar a compaixão. E não apenas você tem instruções relacionadas com isso, mas você tem instituições. Deus, na antiga aliança, estabeleceu muitas observâncias dentro do calendário da nação da aliança para que os mais desfavorecidos, né, os despossuídos, talvez seja um adjetivo mais preciso, pudessem ser alcançados na sua desventura, né, material, econômica, financeira, através não apenas dessa assistência da ética mosaica, mas através das instituições que Deus estabeleceu. Só para dar um exemplo, o ano do jubileu é uma dessas instituições, né? Aquilo que você tem no livro de Ruth, que o campo pudesse ser
as bordas do campo não deveriam ser colhidas para que os mais pobres tivessem acesso a esse segmento da produção. Então aqui você tem alguns traços desse ideal divino de cuidado para com os mais desfavorecidos. Esse é o tema dominante desses 55 provérbios que você tem nesses 2 capítulos. E é bem provável, olha lá como é interessante, a gente precisa agora aplicar um princípio hermenêutico. Nós devemos sempre perguntar, quando estamos estudando um texto bíblico, se há algum pano de fundo por trás do texto que nós estamos estudando. E é bem provável que os homens de Ezequias, ao transcreverem esses provérbios que originalmente não entraram na edição nos dias de Salomão, tivessem como propósito lembrar aquele rei piedoso do cumprimento desses padrões. E lendo a história de Ezequias, nós somos imensamente abençoados, né, por muita coisa que nós podemos aprender da conduta piedosa daquele monarca. Talvez um dos 5 monarcas de extraordinária piedade que nós encontramos no Reino do Sul. Talvez ele só perca para Josias, né, se tivermos que fazer alguma comparação. Ezequias foi um homem extraordinariamente piedoso, mas preste atenção, aqui tem uma lição maravilhosa. Homens extraordinariamente piedosos precisam também ser lembrados dos seus compromissos espirituais. E parece que por trás, né, como pano de fundo da reedição, ou da edição, da inclusão desses provérbios aqui, dos 2 capítulos finais dessa pequena coleção, que foram editados pelos homens de Ezequias, talvez nós tenhamos um trabalho direcionado daqueles homens para que o rei piedoso pudesse ser lembrado dessas obrigações que não devem ser esquecidas. Poder até podem, né? Mas não devem ser esquecidas, porque elas fazem parte da essência da piedade que nós devemos cultivar. E o verso 2 do capítulo 28 ilustra muito bem essa aplicação específica. Veja como é pertinente a gente pensar nesse pano de fundo, porque o provérbio 2 do capítulo 28 diz: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a ordem. Em 200 anos de história, o Reino do Norte teve nada menos do que 9 dinastias, mostrando o quanto aqueles apóstatas das 10 tribos nortistas se desviaram dos padrões da aliança. Enquanto que em Judá, no Reino do Sul, depois de 350 anos, o Reino do Sul teve uma sobrevida de aproximadamente 150 anos, 130 anos mais ou menos, a mais do que o Reino do Norte. O Reino do Norte caiu primeiro em 722 e o Reino do Sul caiu em 586. No Reino do Sul só houve uma dinastia de Davi, que foi a de Davi. É claro que isso não livrou o Reino do Sul do cativeiro. Nós sabemos que a casa de Davi vai curtir o exílio na Babilônia justamente por causa da desobediência da maioria dos reis, que ainda que sendo da dinastia de Davi, se desviaram terrivelmente dos padrões que Deus havia estabelecido para o seu próprio povo. E eu quero ver apenas uma lição para a nossa edificação. Uma nação só será relativamente feliz
Eu estou dizendo relativamente feliz, porque não há possibilidade de bem-aventurança absoluta, por uma razão muito simples: o pecado que se introduziu na existência humana jamais nos permitirá vivenciar, enquanto estivermos aqui, a plenitude da felicidade que nos é reservada apenas ao paraíso, né? Das nossas bem-aventuranças eternas. Então toda a nossa felicidade aqui, ela será relativa. E essa é uma razão. A outra razão é que a nossa felicidade ela é relativa porque ela varia em graus de intensidade na medida em que nós nos afinamos, nos ajustamos, nos sintonizamos com os padrões que Deus estabeleceu para que, através da obediência, nós pudéssemos experimentar, ainda que relativamente, a felicidade, ainda que vivamos num mundo decaído, numa sociedade completamente divorciada de Deus. Portanto, uma nação ela só será relativamente feliz se as suas leis e se a conduta, porque você pode ter leis maravilhosas, espetaculares, como o povo de Deus tinha, leis para as quais nós não podemos oferecer nenhum tipo de objeção. As leis que o próprio Deus concebeu para a vida próspera, harmônica, feliz do seu povo no Antigo Testamento, não admite qualquer espécie de crítica. Eu creio que você concorda comigo. São leis perfeitas, porque elas procedem de um Deus perfeito. Então, mas o povo desobedeceu. Então nós precisamos de leis que estejam de acordo com os padrões divinos de justiça, e nós precisamos que o próprio povo se comporte, obedeça, tenha a sua conduta próxima, né, ou aproximada dos padrões divinos de justiça que o próprio governador moral do universo estabeleceu para a sociedade dos homens. E esse é o tema, é o tom predominante aqui nesses dois capítulos. Deve ficar claro que há e aqui eu queria fazer uma observação hermenêutica, né? Deve ficar claro para nós como crentes que há uma diferença radical entre Judá, a nação da aliança, né? A casa de Davi no Antigo Testamento, o Israel da antiga dispensação, com qualquer nação democrática que você possa analisar ou visualizar, né, nesse mundo de hoje. Nós não podemos imaginar que aquela teocracia que foi estabelecida com a nação da aliança no Antigo Testamento, ela possa ser reproduzida hoje. Então defender isso é um erro crasso, né, de interpretação bíblica. Até porque você tem inúmeros regimes no Antigo Testamento. Você tem juizados, você tem a monarquia israelita que nunca foi restaurada. Você tem a governadoria no tempo da reconstrução, lá nos dias de Esdras e Neemias. E você não tem a monarquia como sendo o regime único, exclusivo e divinamente prescrito para todas as nações em todas as épocas. A teocracia é um erro do sistema islâmico e que nós não devemos ter o interesse, né, ou ter a perspectiva errada
de pensar numa teocracia cristã como sendo o ideal divino para as sociedades democráticas do mundo moderno. Então há uma diferença radical. Mas apesar dessa diferença, os princípios que Deus estabeleceu em termos de justiça, tanto para o antigo Israel, e esses padrões de justiça, eles independem do regime, e você pode ver que no Novo Testamento você tem o próprio Senhor Jesus falando da justiça do reino de Deus, que envolve uma série de percepções, né, que devem ser não apenas entendidas, mas aplicadas às situações que nós vivenciamos no mundo de hoje. E eu quero ver, portanto, dois padrões divinos de justiça que aparecem aqui, para nós pensarmos um pouco na felicidade que nós devemos não apenas apreciar, mas anelar para todas as nações democráticas que existem na face da terra. Uma sociedade só será razoavelmente feliz, preste atenção nisso, sem opressão. É o que você tem no verso 16, capítulo 28, verso 16. Olha o que diz lá. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Eu imagino Ezequias ouvindo o eco desse provérbio que foi composto por Salomão. Ele deve ter estremecido, né? Porque o sucessor de Salomão, que foi Roboão, ele foi extremamente extravagante, né? Na verdade, você conhece a história. Ele foi chamado pelos anciãos, ou convocou os anciãos para ter conselho naqueles dias difíceis, e os anciãos disseram que ele deveria aliviar a carga sobre o povo, né, a fim de que houvesse uma condição de bem-estar social melhorada naqueles dias. Ele pegou e disse: olha, nada disso. Ele foi para a direção oposta e ele disse: olha, se o dedinho do meu pai, se a mão do meu pai foi pesada, o meu dedinho vai ser muito mais pesado do que a mão dele. E o resto da história você conhece muito bem. Irmãos, há vários versículos, por isso que eu fiz questão de avisar para você prestar atenção na leitura nos versos que mencionam o substantivo pobre. Você tem no verso 3, no verso 6, no verso 8, no verso 11 e no verso 27. Eu não vou ler novamente esses versos, mas a simples leitura desses versos indicará que o padrão que Deus tem para todas as sociedades democráticas é um sistema, não é um sistema que favorece ou que venha a favorecer desmedidamente a desigualdade social. A acumulação perversa de riqueza é algo que está na contramão daquilo que o próprio Senhor, nosso Deus, o governador moral do mundo, ensina na sua lei. Isso é tão odioso, olha lá que coisa interessante, isso é tão odioso, essa concentração de riqueza, esse sistema que enriquece os ricos e empobrece os mais pobres, isso é tão odioso que a lei condena esse modelo. Você tem no verso 8. E é tão desastroso, presta atenção que isso é tão desastroso, que o versículo diz: olha, pobre pode oprimir pobre. É uma coisa que a gente tem dificuldades até de compreender. Mas veja aí o verso 3.
O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que tudo arrasta e não deixa trigo. Na verdade, é um desastre indescritível, não é? Mas a opressão é tão terrível que ela não se dá apenas nas relações entre ricos e pobres. Você vai ver Tiago falando pesado, duro contra isso lá na sua carta. Mas não é só rico explorando aqueles que são pobres, né? Mas você pode ter isso até na relação entre pessoas menos favorecidas, o que nos mostra o quanto esse tipo de viés, né? Esse tipo de conduta terrível, porque está associado à nossa natureza corrompida, ávida pelo ganho, né? Pela ganância, pelo lucro, pela avidez de ter a sua bolsa aumentada. É o que você tem no verso 3. Uma sociedade que não socorre os desfavorecidos, e aqui eu vou fazer a última observação relacionada com essa opressão. O texto diz que é maldita. Olha o verso 27. O que dá ao pobre não terá falta. E aqui tem uma matemática divina que a gente precisa considerar. Quanto mais nós somos generosos em assistir os menos favorecidos, mais a nossa despensa é enriquecida, é aumentada. A matemática de Deus diz, e nós já vimos isso em Provérbios: quem dá aos pobres empresta a Deus. Meu irmão, que negócio maravilhoso é esse, né? Agora, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Então, nós devemos prestar atenção nisso. A compaixão que nós exercitamos para com aqueles que são menos favorecidos, ela é não apenas a obediência daquilo que Deus nos prescreve, mas essa compaixão, ela conta com a bênção de Deus. E quando nós andamos no caminho contrário, nós vamos ter a maldição de Deus. É o que este verso nos ensina, e o livro de Provérbios também, porque a própria lei, ela nos dá essa lição. Então, uma sociedade feliz tem que ser uma sociedade onde o menor grau de opressão possa ser verificado, de gente explorando gente, né? Mas tem uma segunda coisa aí: não existe bem-estar quando há tirania. 2 vezes aparece no capítulo a metáfora do subir, como sinônimo de ascensão ao poder. Veja o verso 12. O verso 12 diz: quando triunfam os justos, a grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos. O que é subir aqui? Ascensão ao poder. Os homens se escondem. No verso de número 28 tem: quando sobem, novamente a metáfora do subir, sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. A perversidade, preste atenção nisso, olha esse comentário: a perversidade associada ao poder produz tirania. 2 vezes aparece no capítulo, produz tirania. Um governo truculento oprime o povo, esmaga a esperança do povo e ainda se serve dele para viver no fausto e no luxo. Esse é o comentário do Hernandes Dias Lopes. Na verdade, eu me servi da leitura que ele fez desses 2 versículos. Não pode existir bem-estar numa sociedade com tirania. A tirania se observa quando
a falta de sabedoria e prudência. E é o comentário dele, maravilhoso, do verso de número 2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. E o Hernandes faz comentários extraordinariamente precisos nessa questão. A tirania se observa com falta de sabedoria e prudência, diz o verso 2, mas também ela se vê como a prática da parcialidade. Isso é facilmente compreensível, que está aí no verso de número 21. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Significa dizer que quando um juiz recebe um suborno para proferir uma sentença que foi comprada, quer seja o valor um pequeno pedaço de pão ou 300 trilhões, é a mesma prevaricação. É isso que ensina esse maravilhoso verso. Não importa o valor do suborno, é prevaricação do mesmo jeito. Então, do ponto de vista divino, esse negócio de dizer, não, mas o camarada prevaricou por pouca coisa, o difícil ou o condenável é se ele prevaricasse por trilhões de dólares. Mas que ele prevaricou por uma coisa tão pequena? E o texto bíblico diz, nada disso. Prevaricação é pecado grave, condenado pelas Escrituras, pelo governador moral do mundo, ainda que essa prevaricação seja por um pequeno pedaço de pão. Que versículo maravilhoso! E olhe lá o comentário que nós temos de um autor que medita sobre o livro de Provérbios. Ele diz, olha, um juiz tem que ser imparcial e não pode aceitar nem o menor dos subornos, que segundo o próprio versículo é ilustrado como um pedaço de pão. Hernandes Dias Lopes, novamente eu vou citá-lo, ele diz assim, o seguinte, olha, o que é triste, o que é lamentável, é que alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. Que lição maravilhosa! Para que a nossa sociedade seja feliz, em qualquer nação do mundo, nação democrática, claro, as nações onde há regimes ditatoriais, teocracias, isso está fora de cogitação, porque o que Deus requer de nós, inclusive o protestantismo do século XVI, é o fundamento, a raiz, né? O pensamento protestante trouxe à tona toda a concepção de democracia moderna que nós tantos prezamos, defendemos, estimamos nos nossos dias, né? Na nossa era contemporânea. Graças a Deus pelos nossos queridos pais, os reformadores, que foram notáveis, né, nessa defesa. E a minha conclusão é a seguinte: o que é que você acha de pobreza com liberdade? Pobreza com liberdade é opressão. É rico ganhando, enriquecendo mais e os pobres empobrecendo mais. Então, esse não é o padrão divino. Tudo bem, nós temos liberdade, mas e liberdade com pobreza? Liberdade com pobreza é opressão. Agora, riqueza sem liberdade também não dá. É tirania. Então, nós não podemos almejar nenhuma coisa nem outra. Nem pobreza com liberdade e nem riqueza sem liberdade. Porque opressão e tirania são coisas condenadas nas Escrituras. Agora, irmãos, preste atenção nisso. Pobreza sem liberdade não tem adjetivo.
é um insulto à palavra de Deus. Que o Senhor da glória nos ajude a perseguir os seus padrões e a almejar vivenciar uma sociedade feliz com base nos padrões divinos de justiça que o governador do mundo estabeleceu para o bem das sociedades democráticas. Essa é a nossa aspiração e eu creio que nós estamos afinados com o pensamento da nossa herança protestante. Que Deus abençoe você e aplique isso ao seu coração. Amém.